Paz, igreja. Pode assentar. Deus abençoe. Eu gostaria que a mídia projetasse para a gente o slide. Eu confesso que eu já pensei que esse dia chegaria, mas no dia que eu pensei, eu não estava tão nervosa como eu estou hoje. Então, orem por mim. Foi me incumbido a honra, né, de apresentar para vocês esse projeto e também trazer uma palavra para a igreja. E está aqui, Projeto Gâmbia, servindo com amor. Deus tem colocado no nosso coração esse desejo de servir ao Senhor, como o pastor já falou, nesse país de Gâmbia. E desde já eu gostaria de agradecer à diretoria da igreja, o pastor Oséias, que sempre tem caminhado comigo. Eu digo que eu tenho um amigo. E todas as vezes que eu preciso dele, eu posso contar com ele, com as orações. Várias vezes eu já liguei para ele, e a gente passou muitas horas no telefone, ele me ouvindo, me dando palavras, orando por mim, durante todo esse período que Deus me trouxe de volta para o Brasil, né? Pode passar, por favor. Bom, talvez você não me conheça, mas eu me chamo Jaira. Tenho 30 anos, sou solteira, sou filha do presbítero João e a irmã Beta, que hoje estão como caseiros ali na chácara. Acredito que alguns de vocês devem conhecer na nossa chácara. E pode passar, por favor. Bom, o meu chamado missionário, desde da minha infância, os meus pais eles já trabalhavam na obra do Senhor, então eu tive muito contato com trabalhos na igreja. Então, desde novinha, eu sempre tive esse desejo ardente no meu coração de ser missionário. Eu falei para o Senhor, Deus, eu entrego o meu coração ao Senhor e eu quero me dedicar piamente no preparo para a obra do Senhor. E desde então, Deus tem me dado alguns cursos de capacitação, né? Algumas formações. Eu fiz o meu primeiro curso, que foi a SCANF, Escola de Capacitação Missionária. Fiz a ETED, que foi na Jocum. Fiz a EFEB, que foi uma escola de estudos bíblicos. Um casal aqui da nossa igreja me abençoou com esse curso, e eu louvo a Deus por esse casal. Foram 3 meses de estudos fundamentando a minha fé, fundamentando o meu estudo na palavra de Deus. Foram 3 meses de estudo intensivos, que eu louvo a Deus por esse tempo. Também fiz um curso de missão, de alcançar o povo muçulmano, né? Missão Mundo Muçulmano. Foi incrível, eu pude conhecer um pouco sobre o Alcorão, sobre a cultura islâmica, pude me capacitar mais para que eu pudesse alcançar a esses povos não alcançados. Tive algumas experiências no campo missionário também, no Nordeste do Brasil, onde eu morei durante 19 anos da minha vida. No interior aqui do Mato Grosso do Sul, em algumas aldeias, além de Dourados. No interior da Bolívia também tive algumas experiências com algumas aldeias. Em Gâmbia, que foi o meu prático da minha escola, a ETED, de treinamento, e Senegal também, onde eu estive por 2 meses. Em Gâmbia eu tive por 1 ano. E todas essas experiências marcaram a minha história, principalmente a minha história espiritual, onde Deus tratou muitas coisas no meu coração e me fez enxergar a vida, a missão, o reino de Deus de uma forma diferente. Por favor. Durante toda essa trajetória, eu sabia que eu precisava servir ao Senhor com alguma ferramenta. Então, eu pedi a Deus, Deus, por favor, me dá uma profissão. E o Senhor me deu um curso profissionalizante aqui em Campo Grande, gratuito. E eu ganhei essa bolsa em primeiro lugar, assim que eu cheguei aqui em Campo Grande. Foi uma surpresa para mim. E quando eu ganhei essa bolsa, foi o único curso que o governo deu gratuitamente de técnico de enfermagem. E logo depois fechou, não teve mais, não sei se ainda vai ter. Mas assim, foi um presente de Deus para mim. Quando eu vim do Nordeste para cá, o Senhor me abençoou com essa profissão. Fiz alguns cursos dentro da área, primeiros socorros, urgência e emergência e outros. E tive essa experiência de ser voluntária no país de Gâmbia, em Senegal, né? Trazendo essa assistência de enfermagem, fazendo acompanhamento familiar com alguns idosos, crianças necessitadas, no local onde a gente trabalhou, em Gâmbia e Senegal, no ano de 2019 e 2020, há 5 anos atrás. Atualmente, hoje, faço parte da AD Família e trabalho ali na UTI congênita, na Santa Casa,
cuido de crianças recém-nascidas e crianças cardiopatas em estados críticos. Cuido de crianças pré- e pós-operatórios. Eles fazem cirurgia cardíaca e a gente cuida dessas crianças logo assim que sai do centro cirúrgico. Então, assim, Deus tem me dado uma grande oportunidade, né, de trabalhar, de crescer profissionalmente, para que o reino de Deus também seja abençoado com essa profissão. Por gentileza. Bom, queria falar um pouco sobre Gâmbia. A economia de Gâmbia. Gâmbia é um país dos países mais pobres da África Ocidental. Grande parte da população depende da agricultura de subsistência, como amendoim, arroz, pesca. As condições sociais de lá. Cerca de 50% da população vive abaixo da linha da pobreza. O acesso à educação e saúde de qualidade é muito limitado, especialmente nas zonas rurais. As crianças talibês são aprendizes de escolas corânicas. Muitas vezes são submetidas à mendicância e negligência. Essas crianças talibês, a maior parte dessas crianças, elas são doadas pelos seus próprios pais. Eles são pobres, muito pobres, às vezes eles têm 15 a mais filhos, e eles não têm condições de alimentar essas crianças, de cuidar dessas crianças, então eles passam essas crianças para os seus líderes religiosos, né, que são chamados de marabus. Esses líderes religiosos trazem essas crianças para a sua casa, que é um quarto bem grande, onde divide uma parede no meio, e às vezes as crianças dormem todas juntas, homens, meninas, e em uma situação muito precária. E eles vivem, para poder sobreviver, eles mendigam na rua. A gente encontra muitos deles no meio da rua mendigando, para eles poderem se alimentar durante o dia. E, às vezes, eles comem uma vez no dia somente, quando comem. Né? Às vezes, eu fico pensando como essas crianças e essas pessoas sobrevivem a isso. Mas Deus é misericordioso. Essas crianças, elas são aprendizes de escolas corânicas. Elas estudam durante 8 horas, às vezes, no dia, quando elas não estão mendigando. Elas estudam durante 8 horas do dia e durante 8 anos da vida delas, direto. Até decorar todo o Alcorão e ter as leis, né, corânicas na mente. Então, quando eles completam 12, 13 anos, eles já sabem de cor toda a parte do Alcorão que eles precisam decorar. A desigualdade de gênero é muito forte no país. As meninas enfrentam alto índice de casamento precoce e mutilação genital feminina. É uma coisa assim absurda, que talvez você não conheça ou nunca ouviu falar, mas existe até hoje ainda essa questão do casamento precoce e essa mutilação genital feminina, que é muito forte. O país está tentando sair disso, mas é muito difícil, a cultura é muito forte, é muito difícil tirar disso. O sistema de saúde é muito frágil, com poucos hospitais, escassez de medicamentos e profissionais qualificados. E Deus tem nos abençoado para que a gente possa abençoar esse lugar. Amém? Por favor, pode passar. Eu vou ser um pouco breve, né? A gente está com pouco tempo. Essa foto é de um dia em que eu estava servindo no projeto onde eu trabalhei, voluntária. Estávamos doando arroz, sacos de arroz para essas famílias, e algumas crianças estavam ali com a gente. Se você vê, aquele homem está colocando o saco de arroz na cabeça da mulher. É cultural as mulheres carregarem peso. É vergonhoso para o homem carregar peso. Isso foi muito difícil para mim. É verdade. Foi muito difícil para mim. Às vezes a gente ia pescar, eu ia pescar junto com a juventude, os jovens lá na aldeia. Eles trabalham com pesca, né? E eu queria estar perto deles e eu ia aprender como pescar. Eles pescavam caranguejo, ostra, peixe no rio, e eu ia para aprender com eles. Amo peixe, né? E quando a gente estava indo, as meninas todas falavam assim: vamos, está na hora de ir. E aí os meninos juntavam todas as coisas e jogavam tudo para trás. Ficava o balde, a rede, tudo para a gente carregar. Eu falava assim: como assim? Não é possível, na minha terra não é assim. Os homens que carregam o peso para a gente. Mas para eles não é. É muito vergonhoso para eles carregarem o peso e as mulheres que têm que se submeter a isso. Mas amém, né? Pode passar, por favor. Bom, a religião e a cultura da Gâmbia, né? Eu passei um pouco da cultura de Gâmbia, é bem difícil. Cerca de 95% da população de Gâmbia é muçulmana.
Lá tem em torno de 2.300.000 habitantes. E 95% da população é muçulmana. E apenas 0,4% são cristãos. Então, imagine a dificuldade que eles têm como cristãos de evangelizar o próprio país, né? Então, é muito difícil e eles precisam de ajuda, né? O Gâmbia é um dos países que precisa de ajuda para que os povos, todas as etnias de Gâmbia sejam alcançadas. Porque o evangelho precisa chegar a esses lugares, né? E muitos deles ainda não ouviram falar de Jesus. A gente foi evangelizar em uma escola e uma das crianças, quando nós começamos a falar de Jesus, ela ficou tão desesperada, no olhar dela, ela ficava procurando alguém da escola ou alguém da família, com medo que a pessoa estivesse vendo ela ouvir falar de Jesus. E ela dizia, no, Jesus, no. Dizendo, não, Jesus não, Jesus não. Para que a gente não falasse sobre Jesus. Porque para eles, eles podem ser castigados, como crianças, né? Como adolescentes, podem ser castigados se eles ouvirem ou forem discipulados acerca de Jesus. A liberdade religiosa existe, mas há pouca presença cristã no país. A igreja cristã é muito pequena, mas ela é ativa, especialmente nas áreas urbanas. Na cidade, a gente vê muitas igrejas, principalmente igrejas nigerianas, da Angola também. Tem muita presença também de igrejas da América, presente e ativa na cidade. Porém, nas áreas rurais mais distantes, nas aldeias, nas etnias mais distantes da cidade, não tem presença nenhuma de cristãos. A liberdade religiosa garantida na Constituição, mas isso não significa ausência de tensões. Há sempre algumas guerras, né, internas, há sempre tensão entre os cristãos e o islamismo, principalmente nas áreas rurais e também na cidade. Na cidade, a gente já conquistou algumas coisas, né? Principalmente na Constituição. A igreja tem uma rádio gospel no país, já, graças a Deus. Então, eles conseguem pregar o evangelho de forma com uma certa liberdade, porém com alguns limites, né? Dentro do país. Os cristãos representam cerca de 4% a 5% da população. Geralmente católicos e protestantes que vivem em paz com os muçulmanos, mas com discrição. Esse é um pouco sobre Gâmbia. Eu quis passar para vocês as necessidades que há em Gâmbia, para que você possa orar sobre isso, para que nós possamos ser resposta para o povo de Gâmbia. Se possível, pode passar o próximo slide. Eu estive lá em 2019 e 2020. Nós tivemos alguns trabalhos com algumas crianças, com a igreja local. Ajudamos a igreja local em diversas ações, tanto na área da saúde, quanto na área espiritual, social. Nós atendemos algumas crianças, ajudamos algumas crianças desnutridas, né, que, inclusive, uma estava sem andar, ela estava tão desnutrida, ela estava com quase 3 anos de idade, ela estava numa desnutrição tão forte que ela não conseguia andar. E a gente tinha levado algumas vitaminas e começou a acompanhar essa criança. E com os 2 meses que a gente estava acompanhando a criança, ela começou a andar de volta. Nunca tinha andado, na verdade. E o Senhor abençoou e essa criança conseguiu andar, para a glória de Deus. Então, esse é um encontro na igreja, dentro da aldeia, com essas crianças, que a maior parte delas não são cristãs, são islâmicas. Né? E, às vezes, a gente convida, faz uma ação social, entrega algumas coisas, e, junto a isso, a gente ora, dá algo para eles, né? E abençoa com uma palavra, quando é possível compartilhar. Próximo, por favor. Bom, e o projeto Servindo com Amor tem como objetivo levar para esse país um cuidado integral, né, físico, emocional e espiritual, a comunidades vulneráveis na Gâmbia, através de serviço voluntário em saúde e apoio cristão, promovendo dignidade, amor e esperança com base no Evangelho de Cristo. Esse projeto representa o primeiro ano de uma atuação missionária com enfoque técnico, social
espiritual na Gâmbia. A missionária, que sou eu, não somente eu, mas eu creio piamente que nascerá outros da nossa igreja, que estará também atuando nesse país em nome de Jesus. Atuará em parceria com igrejas locais e comunidades para iniciar um processo de mapeamento das necessidades sociais, espirituais e de saúde, servindo de forma voluntária no ADRA, Clínica Médica de Campo Grande. Além de iniciar o processo de inserção cultural e aprendizado da língua local, como base para ações sustentáveis nos anos seguintes. Esse ADRA, Clínica Médica, é a primeira clínica médica evangélica que nasceu ano passado em Gâmbia, por uma instituição religiosa, né, universal, ela e está trabalhando ali, cuidando de mães, né, fazendo partos e outros atendimentos dentro dessa clínica. Eu me inscrevi voluntariamente, para servir a essa clínica. E durante esse período de tempo que eu estarei no país, durante esse primeiro ano de inserção cultural, eu estarei trabalhando voluntariamente nessa clínica para abençoar o país. Primeiro, o país é um país muito pobre. Não há condições nenhuma de pagar a pessoas, principalmente pessoas que vêm de fora para trabalhar no país. Para você ter noção, o salário base mínimo de uma pessoa lá em Gâmbia é R$500 por mês. R$500 por mês. E imagine alguém de fora aí tomar um emprego, o trabalho de uma pessoa do local, né, para ser sustentado por talvez o serviço do governo local. Não há condições nenhuma. Então, Deus nos abençoará e dinheiro não vai faltar para que os missionários, para que os voluntários estejam naquele país abençoando a obra naquele lugar. Amém? Então, nós estamos esperando uma carta-resposta desse ADRA, né, que é a clínica, da diretoria da clínica, que estará nos dando essa resposta sobre esse trabalho voluntário. Eu já tive uma resposta de uma das diretoras aqui do Brasil, que ela falou que realmente vai ser uma honra para eles nos receber e trabalhar junto a eles. Então, orem para que tudo dê certo e Deus encaminhe todas as coisas para que isso ocorra no tempo de Deus e que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Você está feliz com esse projeto? Deus, pode passar, por favor. Bom, e como a igreja pode apoiar esse projeto, né? A igreja já está apoiando esse projeto. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Oséias e a diretoria, que tem caminhado comigo, que tem ouvido toda a história e assistido de perto todo o crescer e o preparar de todo esse trabalho, todo esse projeto, né, que Deus tem trago ao nosso coração, que nós cremos que nasceu primeiro no coração de Deus. E nós temos alguns desafios, mas a igreja pode nos ajudar inicialmente intercedendo. Eu coloquei ali uma ideia de criar um relógios de oração. Né? Eu tenho certeza que na sua igreja, eu não sei se você faz parte da sede ou de outra congregação, mas se você puder criar um relógio de oração para a obra missionária, principalmente para esse projeto que está nascendo, que Deus está, né, formulando para que a gente possa realizá-lo de início. Faça um relógio de oração na sua congregação, na sua igreja. Oferte, apoie financeiramente. A igreja tem feito isso, a igreja tem apoiado, tem nos sustentado. Todas as vezes que eu necessitei da igreja em relação a capacitações, em relação à missão, Deus tem abençoado e a igreja tem aceitado o projeto de mão aberta. E nós temos um desafio financeiro para esse projeto que vai custear a viagem, né, de ida, os vistos para entrar nos países, que a gente tem 2 países, Senegal e Gâmbia. A gente primeiro entra por Senegal, para depois ir para a Gâmbia. Tem esse translado, tem a estadia. Durante os primeiros 6 meses, eles geralmente cobram aluguéis e tudo antecipado. Né? Então, a gente tem um desafio financeiro de R$23.200, que para Deus não é nada. Nós servimos
ao dono do ouro, da prata. Ele manda, desmanda, ele tem, ele é, enfim, ele é todo poderoso. Então nós cremos que para Deus isso não é nada. E esse é o nosso desafio, e eu peço à igreja que ore por nós, né? Eu gostaria de passar um vídeo rapidamente, para que a igreja, se possível, apagar as luzes aqui. Isso, obrigada. Desde criança eu ouço falar em África. E como as pessoas desse lugar são guerreiras e lutam para sobreviver com a falta de comida, água, saúde, educação, emprego e muitas outras necessidades. Mas um dia eu ouvi falar que a África não precisava somente de alimento físico, mas também espiritual. A África precisava conhecer Jesus. E isso marcou minha vida. Essa mensagem ficou cravada em meu coração e eu sempre orava: Deus, envia-me para esse lugar. Hoje, aos 25 anos, Deus me trouxe ao continente africano para fazer o seu nome conhecido. Hoje estou em Gâmbia, um dos 54 países da África. E creio que a minha vinda para esse lugar não se trata somente de um espaço no globo Terra. Não se trata de África, mas se trata de pessoas. Trata-se de corações famintos pela palavra de Deus. E Jesus é o real motivo pelo qual estou aqui. Amém. Eu tenho poucos minutos, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja. Amém? Eu falei um pouco sobre um projeto que Deus confiou a mim para desenvolver em Gâmbia, mas eu gostaria de convidar você a enxergar além dessa causa bonita, né? Além desse projeto. Eu gostaria que você enxergasse agora o coração de Deus por trás de tudo isso. E talvez você esteja se perguntando o que move uma jovem dessa, como essa, sair do seu país, deixar tudo, né, no seu país e ir para um lugar tão distante, viver com pessoas, junto com pessoas desconhecidas, né? Talvez você se pergunte, porque muitas pessoas me perguntam isso. E eu quero dizer para você que o que me move não é essa causa nobre, né, de sair do seu lugar e cuidar de pessoas, fazer uma boa ação. Não é isso. O que move a mim é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela me chama todos os dias. Ela me chama para estar próximo de Deus. E a minha missão não é sobre ir para longe, mas é se aproximar da cruz de Cristo. Inevitavelmente, quem se aproxima da cruz de Cristo se aproxima da dor do próximo e também se aproxima do coração de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Eu vou intitular essa palavra como chamados à cruz, chamados ao serviço e chamados à mesa. Jesus, ele nos chama
para conhecer e viver o sacrifício da cruz todos os dias. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 53, do 3 ao 5. Gostaria que projetasse para a gente, por gentileza. Que vai dizer: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso modelo pelo qual nós devemos nos assemelhar. E ele nos convida todos os dias a andar com ele, a sofrer junto com ele, porque a cruz de Cristo é o centro da nossa fé. A cruz de Cristo é o centro da nossa fé. E essa fé, ela não é um sentimento, somente um sentimento. Ela é uma convicção que nós temos que escolher todos os dias, viver essa fé, né? Passar pelas aflições juntamente com Cristo, viver e provar o real motivo pelo qual Jesus também sofreu, que é o amor de Jesus, porque ele escolheu sofrer por amor a mim e por amor a você. Ele não poupou a si mesmo. Apocalipse 5:11, 12 vai dizer que digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno, porque ele sofreu por amor a mim e a você. E ele não poupou sua vida. Como poderíamos nós negarmos a nossa a ele? Como poderia eu negar a minha juventude ao Senhor? Como poderia eu negar a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo entre as nações? Como poderíamos nós negarmos as nossas atitudes de proclamar o nome de Jesus, negar a Deus esse grande privilégio de servir ao Senhor? E a segunda parte, nós somos chamados a servir e sofrer com Cristo. Romanos 8:17, por gentileza, projeta pra gente. Eu vou ser bem breve, já estou terminando, tá? Romanos 8:17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esse é o convite do Senhor, é que nós possamos padecer também com ele, para que nós também um dia possamos ser glorificados juntamente com ele na sua glória no reino celeste. Lucas 9:23 vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Essas foram palavras vindas do próprio mestre para nós. O exemplo em serviço, aquele que pôs a mão na massa, né? Marcos vai contar no capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente vê Jesus como um modelo, como um exemplo de um servo humilde. Paulo, quando escreve a Filipenses, ele vai dizer lá no capítulo 2, verso 2, se eu não me engano, ele vai dizer
tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele, subsistindo em forma de homem, né? Ele não quis ser como Deus, mas ele se fez como homem, se fez como carne, veio, habitou entre nós, padeceu, sofreu as mesmas dores que nós sofremos, ou talvez ele sofreu dores que você nunca, jamais vai sofrer. Ele sofreu escárnio, ele padeceu junto com pessoas que eram tidas como as piores pessoas na época. Ele foi despido na frente de todos os seus amigos, das pessoas que o conheciam. Ele foi chicoteado no meio de todo mundo. Ele foi escarnecido no meio das pessoas. Como o nosso mestre, como seu mestre, ele padeceu tudo isso para que hoje você tivesse a oportunidade de confiar a sua vida a ele, dizer assim: hoje eu tenho a graça da salvação por meio de Cristo Jesus, que morreu em morte de cruz por mim e por aquelas pessoas que nunca ainda ouviram falar desse evangelho que transforma, que liberta, que cura, que salva, que traz paz, que traz liberdade para você e para mim. Esse é o mestre que nos dá esse exemplo. E o verdadeiro discípulo desse mestre, ele participa do sofrimento da cruz do Calvário. Ele participa do sofrimento de Cristo. E ele é chamado a servir, se envolver nesse sacrifício. Não tem como viver perto de Cristo e não se compadecer das pessoas que estão à nossa volta, padecendo, morrendo sem a salvação. Não tem como. Se nós somos alcançados por essa graça, por esse amor, nós não conseguimos ficar com essa graça, com esse amor só para nós. Nós temos esse anseio de compartilhar essa esperança com outros, né? E eu tive a oportunidade de presenciar muitas coisas em Gâmbia. Uma delas foi a providência do Senhor para aquele povo que não tem o conhecimento de Jesus. Mas Deus está ali. A presença de Deus está ali também. Talvez você não saiba, mas o Espírito Santo está em todos os lugares. E ele geme para que ele sente a dor da humanidade, para que a gente também sinta e se importe com os filhos dele, que padecem nesses lugares. E eu me lembro que um dia, assim que chegou lá, eu fui almoçar junto com a equipe. E nós estávamos na casa, uma casinha pequena na aldeia, e eu vi alguém de lá, né, da liderança de lá, fechando todas as cortinas da casa e disse assim: gente, não bate muito no prato não, façam um silêncio, porque as crianças estão ao redor da casa. E a gente vai almoçar agora, e elas vieram todas para comer com a gente, mas a gente não tem condição de dar comida para todas elas. Era em torno de 50 crianças, por aí. E muita criança lá fora, e eu, gente, sério, eu comia chorando. Às vezes eu nem conseguia comer. Ficava assim, perturbada com aquela situação de poder comer, ter para mim, mas não ter condição de alimentar as outras crianças do lado de fora. Isso para mim foi muito forte. Mudou a minha visão em relação à missão, em relação ao ser humano, em relação às necessidades físicas do ser humano, onde muitos têm, muitos têm demais e outros não têm nada, né? Não tem alimento para comer, às vezes uma vez só no dia eles comem. Isso mexeu muito com o meu coração, mexeu muito comigo. E Deus me deu a oportunidade de ajudar aquele povo em algumas vezes, né? Quando a gente conseguia, a gente ajudava. E uma vez eu fiquei: Deus, por favor, me dá uma estratégia de fazer alguma coisa. A aldeia não tem geladeira, não tem ar-condicionado, não tem comida fresca. A gente levava comida enlatada, uma situação bem difícil. Dormia no calor, não tem ventilador. E quando um dia eu falei: Deus, por favor, me dá uma estratégia. E aí um brasileiro levou umas tralhas de pesca. E eu disse: me empresta essas tralhas de pesca. Na cidade, fui para a aldeia, levei. E fui pescar. Falei: Deus, prepara peixe para a gente comer. Eu morava com um casal de idosos e um adolescente que vinha comer com a gente todo dia. Eu falei: Deus, prepara peixe para a gente. E aí um dia eu fui pescar e consegui pescar 4 peixes. Certinho para nós. Um para mim, um para ele, um para os dois. E aí comi aquele peixe, a gente se alegrou, fritei o peixe, tá uma delícia. E o bom é que lá tem um pedacinho do rio, assim, que tem mistura água doce com água salgada. E a gente encontrou tilápia no rio, olha que bênção. E aí, eu amo tilápia, né? Eu falei: oh Deus, glória a Deus, uma tilápia meio esquisita, assim, meio pintada. Eu falei: mas é tilápia, Deus, amém.
E Deus providenciou essa tilápia e eu me alegrei, comi com eles. E aí eu falei assim, teve outro dia a gente foi pescar e um monte de adolescente foi com a gente. Eu falei, Jesus, agora olha o tanto de gente para alimentar. Senhor, não faz vergonha não. Manda peixe para todo mundo. E aí fui pescar e quando a gente estava pescando, junto com eles, a gente puxava as redes e ele trazia e a gente conseguiu pegar 24 peixes. E naquele dia eu tinha feito muitos pães. Eu gosto de fazer pão, né? E aí eu fiz muitos pães. E aí eu falei assim, nossa, a gente está igual a Bíblia, né? Os milagres da Bíblia, a gente vai comer pão com peixe. E aí eu disse assim, e os meninos vão comer também, vamos repartir para todos eles. Aí eu reparti pão, peixe, e eles levaram para a família deles e jantaram naquele dia. Muito peixe, muito pão, e Deus providenciou para aquele dia. E eu fico pensando assim, o Senhor, ele é tão misericordioso. Para você, talvez um pão ou um peixe é o quê? Né? Mas para essa necessidade dessa família, dessas famílias naquele lugar, é muita coisa. É a providência do Senhor diariamente, estando com Ele, o amor do Senhor em forma de um pão e de um peixe. Né? E eu pude ver a graça e a misericórdia do Senhor através disso. E como Deus nos chama para participar do sacrifício da cruz, Ele também nos chama para servir e sofrer com Ele. Ele tem um convite muito especial e talvez um dos mais especiais que Ele já fez para mim e para você. Jesus nos convida não somente a viver esses sofrimentos com Ele, mas Ele também nos faz um convite de sentar à mesa com Ele. Lucas 22 e 28 vai dizer, vós sois o que tendes... Projeta para a gente aí, Lucas 22 e 28. Ele vai dizer, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que convite maravilhoso sentar à mesa. Irmãos, a cruz, ela é temporária. O sacrifício que nós vivemos aqui na terra, ele é temporário. O serviço que eu e você prestamos ao reino de Deus, ele é um grande privilégio. Mas a mesa do Senhor, a mesa do Senhor, ela é eterna. A mesa do Senhor, ela é eterna. E ninguém vai poder tirar isso de você. Ninguém vai poder tirar essa honra e esse privilégio de sentar à mesa com Ele. E ser servido por Ele naquele grande dia. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a tribulação, nem a angústia, nem o sofrimento, nem as necessidades físicas poderá nos separar desse grande amor. Esse é o sentido da nossa vida. Esse é o sentido. Isso é o que nos move a caminhar para perto da cruz de Cristo. Isso é o que nos move a caminhar junto com Cristo e padecer junto com Ele os nossos sofrimentos. A Bíblia diz que Ele negou-se a si mesmo. Como nós não podemos negar-se a si mesmo? Se esvaziar de nós mesmos e viver esse propósito que é glorificar o Rei dos Reis. E Ele tem uma passagem em João que vai dizer que Ele se fez humilde, estava junto com eles ali à mesa. E Ele se levantou, tirou a sua veste, né? E pôs uma toalha, cingiu seu lombo e pegou uma bacia, colocou água e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro falou assim, mas Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, Senhor. E aí Jesus disse assim, olha, o que eu faço hoje, o que você passa hoje, você não entende. Mas você vai entender no futuro. E aí Pedro ficou assim, não, Jesus, não lava o meu pé não. Ele disse, olha, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo no reino. E aí Pedro diz assim, não, Senhor, então lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça. Acho que todos nós temos um pouco de Pedro, né?
Quando não é 8, é 80. E o Senhor lavou os pés de Pedro, lavou os pés dos discípulos. E foi como modelo para nós, para mim e para você. Para servir uns aos outros. E para que nós também pudéssemos ter esse senso de participantes do reino de Deus junto com Ele. Porque se nós passarmos com Ele o sofrimento, nós também um dia estaremos com Ele, seremos glorificados com Ele. Mateus 25 e 34, projeta para a gente, é o último versículo, prometo que já vou encerrar. Último versículo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Próximo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando tivemos fome? E aí Jesus vai dizer: olha, você fez aquele que estava necessitado ao seu lado. E para concluir, o Cordeiro, ele é digno do nosso serviço, do nosso tempo, do nosso sim, da nossa juventude, da nossa alegria, euforia. Quando jovem, talvez você não foi chamado para ir para a Gâmbia, né? Mas você foi chamado para interceder, para abençoar, para enviar. E hoje você tem essa oportunidade de fazer parte do que Deus está fazendo entre as nações. E nessa manhã Ele está te perguntando: você vai andar comigo na dor, no sofrimento? Vai servir comigo em sacrifício? Vai permanecer comigo até o fim? Porque um dia Ele mesmo nos servirá e toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. Amém? Nós participaremos um dia com Ele da ceia, da boda do Cordeiro de Cristo. Amém?